Bom dia a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a betaestina, que é um antivertiginoso. A betaestina pode ser indicado para o tratamento da síndrome de Meniere. A betaestina pode ser indicado para o tratamento sintomático de tontura de origem vestibular. Se você faz tratamento para tontura de origem vestibular ou faz uso da betaestina e tem interesse em saber mais sobre esse medicamento, fique até o final desse vídeo para você conhecer mais sobre a betaestina. E não se esqueça, inscreva-se aqui e ative o sino. O nome comercial da betaestina, como sempre falo aqui em nosso canal, todo medicamento tem um nome comercial e nome genérico. Vou citar aqui para vocês um dos principais nomes comerciais da betaestina, como no caso, Betacerc. Esse é um dos principais nomes comerciais da betaestina. A apresentação da betaestina: este medicamento tem no mercado na forma de comprimidos de 16 mg e 24 mg. Essas são as principais formas de apresentação da betaestina. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da betaestina, o seu exato mecanismo de ação ainda não foi totalmente esclarecido. Podemos dizer que esse medicamento melhora a circulação sanguínea do ouvido interno, provavelmente por ação relaxante nos esfíncteres pré-capilares da microcirculação do ouvido interno. Além disso, esse medicamento tem ação agonista fraca sobre os receptores H1, mas apresenta propriedades antagonistas marcantes sobre os receptores H3 do sistema nervoso central e do sistema nervoso autônomo. Neste caso, o efeito inibitório dose-dependente na geração do pico neural nos núcleos vestibulares lateral e médio. A importância destas observações na sua ação contra a síndrome de Meniere ou contra a vertigem vestibular, no entanto, continua incerta. Esses são os principais mecanismos de ação da betaestina. A farmacocinética da betaestina: este medicamento é administrado por via oral e a absorção desse medicamento é completa após sua administração, e o pico de concentração plasmática desse medicamento vai acontecer de 3 a 5 horas. Além disso, a eliminação da betaestina vai acontecer por via urinária. Essas são as principais farmacocinéticas da betaestina. As indicações da betaestina: este medicamento está indicado para o tratamento dos sintomas que caracterizam a síndrome de Meniere. Nesse caso, o paciente pode vir a apresentar vertigem, acompanhado de náusea e vômito. Além disso, o paciente também pode vir a apresentar perda de audição e zumbido. Outra indicação da betaestina é para o tratamento sintomático da tontura de origem vestibular. A melhora, algumas vezes, só pode ser observado após algumas semanas de tratamento. Em alguns casos, os melhores resultados obtidos acontecem após alguns meses de tratamento. Existe evidência de que o tratamento realizado desde o início da doença previne sua progressão ou perda da audição em fases avançadas da doença. Não existe, assim, cuidados específicos para pacientes idosos. No caso da posologia da betaestina, esse medicamento é administrado por via oral em adulto. Essas doses são divididas em 2 ou 3 tomadas ao dia, ou seja, o paciente toma esse medicamento 2 ou 3 vezes ao dia, sendo que a dose deve ser adaptada individualmente de acordo com a resposta terapêutica do paciente, definido assim pelo médico. Pessoal, vamos evitar assim a automedicação. Esse medicamento deve ser prescrito pelo médico e não tomar esse medicamento por conta própria. Essas são as principais posologias da betaestina. As contraindicações e precauções da betaestina: esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a este medicamento, ou seja, aquele paciente que ao tomar esse medicamento pode vir a apresentar exantema ou urticária. Nesse caso, está contraindicado para o paciente tomar o medicamento se apresenta hipersensibilidade. Esse medicamento também está contraindicado, ou o uso desse medicamento tem que ser muito cuidadoso se o paciente apresenta feocromocitoma, asma brônquica ou úlcera péptica. Então, muita atenção, use cuidadosamente esse medicamento nesses casos que eu acabei de citar, como no caso feocromocitoma, asma brônquica e também úlcera péptica.
No caso da gestação, não há evidência de efeitos prejudiciais em testes realizados em animais. Essas são as principais contraindicações e precauções da beta-estina. As reações adversas da beta-estina. A nível dermatológico, o paciente pode vir a apresentar raiz cutânea, prurido, urticária. No caso da urticária, é raro acontecer. E a nível gastrointestinal, o paciente pode vir a apresentar distúrbios gastrointestinal leve. Em alguns casos, pode vir a acontecer. Essas são as principais reações adversas da beta-estina. No caso das interações medicamentosas da beta-estina, não existe nenhum relato até o momento na literatura. Agora que você conhece as principais características da beta-estina, como no caso, mecanismo de ação, indicação, contraindicação e reações adversas, agora nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com beta-estina. O primeiro cuidado de enfermagem: instrua o paciente ou cliente a tomar esse medicamento conforme recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente melhore. A melhora, algumas vezes, só pode ser observado após algumas semanas de tratamento. Em alguns casos, os melhores resultados são obtidos após alguns meses. No caso de idosos, não existe assim cuidados específicos para esse tipo de paciente. Este medicamento não deve ser usado durante a gestação. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se esta paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomende também ao cliente ou paciente o emprego de métodos contraceptivos seguros e adequados durante a terapia. Oriente e recomende ao paciente cautela também nos casos de feocromocitoma, asma brônquia e também úlcera péptica. Informe também ao paciente as contraindicações e reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento e que, diante da ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomende também ao paciente que mude de posição e que se levante da cama ou de cadeiras lentamente para evitar, assim, hipotensão postural, principalmente durante a terapia, e que os primeiros sinais de queda da pressão arterial são náusea, tontura, sudorese e sensação de debilidade. Nesse caso, sente-se ou deite-se imediatamente até desaparecer esses sintomas. O paciente também deverá ser especialmente cuidadoso ao subir ou descer a escada ou atravessar as ruas e também durante o banho. Durante a terapia, o paciente deverá receber hidratação adequada. Recomende assim ao paciente ou ao cliente a ingestão de 2,5 litros a 3 litros de água em 24 horas. Recomende também ao paciente que evite dirigir ou realize atividade que requer estado de alerta até que a resposta do medicamento seja bem conhecida. A atenção especial que devemos ter também, que devemos recomendar ao paciente que evite consumo de álcool ou uso concomitante de outros depressores do sistema nervoso central, como também de qualquer outra droga ou medicamento, sem o conhecimento do médico durante a terapia. No caso das interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outros medicamentos. Ao administrar esse medicamento por via oral, esse medicamento deve ser administrado 2 a 3 vezes ao dia. A dose deve ser adaptada individualmente de acordo com a resposta terapêutica do paciente. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com beta-estina. Se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.